Ponto de partida de sexta-feira no ar, aquele em que não tem roteiro, não tem teleprompter, sou eu, são vocês, os comentários, as críticas, as insinuações maldosas, os elogios de vez em quando, que vocês fazem ao longo da semana relacionados ao ponto de partida de segunda e de quarta-feira, esses sim, devidamente roteirizados. E eu queria começar pela polêmica da semana. Vamos continuar pensando sobre uma questão que eu acho que é uma das questões, uma das conversas mais importantes para a gente ter na sociedade e que eu acho que é uma conversa que a gente está tendo dificuldade de ter. Vamos lá, deixa eu pegar esse comentário aqui, da Marta Palandi Rem. Da forma com que se aceita uma denúncia de assédio e importunação sexual no Brasil é o mesmo que condenar o denunciado. Não há o que fazer, não se pode provar. E no caso a mulher sempre tem razão, mesmo que não tenha. Como pode ser assim? É preciso criar um meio de receber essas denúncias com descrição, sigilo, acolhimento às vítimas e monitoramento do denunciado a fim de condenar somente depois de um processo que comprove o crime. Eu não sei como legalmente isso seria feito, mas sei que desse jeito muitos homens, poderosos ou não, terão suas biografias sepultadas. Isso é mais sério do que parece. Marta, vamos lá. Eu sou jornalista, estou há poucos meses de fazer 50 anos de idade. Na minha geração, nas redações, se você pergunta para as minhas colegas que têm 40 e tantos, 50 e poucos, eu acho que provavelmente você vai ouvir de 100% delas histórias de assédio sexual no ambiente de trabalho. 100%. É um troço bem impressionante. Eu jamais conversei sobre esse assunto com uma colega minha de redação, da minha geração, sem ouvir uma história, pelo menos. Todas têm uma história de assédio, de importunação para contar dentro de redação. É inacreditável, cara. Entendeu o quanto que acontece. 20, 25 anos atrás, nas redações, havia muita permissividade com esse tipo de comportamento. Em todas as redações, todas as grandes redações do Brasil, tinha 1, 2 chefes que todo mundo na redação sabia que eram assediadores. E a gente lidava com a coisa como se fosse meio que parte da realidade, sabe? Mas todos nós sabíamos quem eram os chefes que forçavam a barra. Às vezes conseguiam, às vezes não conseguiam, mas relacionamentos, flertes, pequenos casos e tal. Mas, cara, era um troço assim que era bem... Isso mudou muito nas redações. Não existe mais essa permissividade. Então, acho que o primeiro ponto... Eu não estou dizendo que isso é comum a todas as profissões, eu não posso dizer isso, mas eu posso te dizer com tranquilidade que no ambiente político é a mesma coisa, tá? Muito assédio. Muito assédio. Então, a primeira questão que a gente tem de encarar é que assédio acontece e que assédio é muito comum. Muito frequente. Eu imagino que em algumas profissões menos do que outras, mas eu posso te dizer que na minha profissão, na minha geração, em todas as mulheres, cara. Bem, então o ponto primeiro é: o problema existe. E é óbvio que nós, como sociedade, precisamos ter uma conversa a respeito disso e precisamos ter uma negociação a respeito disso. Tem que acabar, entendeu? A gente tem que ser capaz de criar ambientes profissionais que sejam seguros para mulheres, entendeu? Em que o fato de você ser mulher não quer dizer que você vai ter que lidar com
um chefe metendo a mão em você, entendeu? No seu corpo. Não pode, cara. Então, tudo bem. Ponto primeiro. Acontece muito. Acontece hoje menos, justamente porque esses dois termos entraram no nosso vocabulário, né? Começa com a gente tendo as palavras para usar. Assédio e importunação. Assédio acontece quando há uma relação hierárquica, importunação acontece quando não há uma relação hierárquica. Essa é a primeira questão. Agora, existe uma dificuldade nessa negociação que é estabelecer quais são as regras, entendeu? O que pode e o que não pode. Tem coisas que me parecem evidentes. Você meter a mão no corpo de uma mulher, entendeu? De uma forma sexual, me parece que é evidente que não pode. Você está cruzando a linha. A conversa já teria que ter acontecido, entendeu? Algum tipo de relacionamento íntimo já deveria estar estabelecido para você poder encostar no corpo de uma mulher. Só que, a partir daí, o que pode e o que não pode? Entendeu? Quando que palavras... que palavras usadas são uma cantada maldada, uma cantada de mau gosto, aqueles momentos... Porque momentos constrangedores fazem parte da vida. Entendeu? A gente não vai se virar... A gente não vai passar uma vida sem momentos constrangedores, entendeu? Quando que a gente só está falando de um momento que é constrangedor, entendeu? Foi uma cantada maldada, entendeu? Uma cantada infeliz. Quando que a gente vai... sei lá, um momento de embriaguez, entendeu? Quando que é só um momento desconfortável que faz parte da vida e quando que não é? Entendeu? Quando que uma tentativa de um beijo é importunação e quando que o cara tentou, não deu, levou fora, entende? Eu não sei. O não é evidente. Mas algo tem que acontecer para você ouvir o não. Entende? E me parece que essa é uma fronteira que não está clara. Isso não é um problema para mim, eu sou um homem casado. Entendeu? Mas me parece claro que tem uma negociação aí de o que pode e o que não pode. Tem uma linha cinzenta que não está clara, não está bem negociada. E aí tem a questão da denúncia. Assédio, porque é a questão que você traz. Assédio e importunação, com muita frequência acontece em ambientes onde não tem vídeo, não tem foto e não tem testemunha. Então, se você não dá um peso para a palavra da mulher, você nunca vai ter punição. Isso é o problema. E se você nunca tem punição, você nunca resolve o negócio. Entendeu? Como é um crime, porque é um crime, né? Está no Código Penal. Como é um crime que não está no Código Penal à toa, você quer punir abusos, a partir daí, a gente tem que ter uma conversa sobre como é que a gente lida com isso. Pelo seguinte, um dos comentários que a maior parte das mulheres fazem e tem feito essas semanas nas redes sociais, nas páginas da imprensa, é o seguinte: olha, são muito raras as falsas acusações. E é isso mesmo, tá? A gente tem estatística disso. É muito raro haver falsa acusação. A maior parte das acusações de assédio, de importunação, são verdadeiras. Então faz muito sentido você dar um peso maior para a palavra da vítima. Porque se você não der um peso maior para a palavra da vítima, o crime jamais será punido. Isso posto, o conceito liberal de justiça tem uma frase, e quando eu falo liberal, eu falo no sentido político da palavra.
no sentido democracia liberal da palavra, no sentido Estado democrático de direito da palavra. Tá? Tem uma frase de um juiz do século XVIII que resolve e resume o que é o ideal liberal de justiça, o ideal iluminista de justiça. É melhor que 10 condenados escapem do que um inocente ser condenado injustamente. Outra maneira de você falar isso é in dubio pro réu. Se houver dúvida, deixa o réu sair. Se houver dúvida de que houve o crime, deixa o cara. Porque a ideia é que é tão grave você punir uma pessoa inocente que se você tiver dúvida, cara, um fiapo de dúvida, deixa rolar. Sabe? Aí, como é que a gente compatibiliza essa ideia, que é o ideal não punitivista de justiça, e nós, tanto liberais quanto socialistas, né? Nós que pertencemos ao grupo progressista, não conservador da sociedade, nós deveríamos representar o ideal não punitivista de justiça. Nós deveríamos representar uma ideia de que justiça não é uma vingança da sociedade contra uma pessoa, mas justiça é uma tentativa de corrigir os erros que acontecem na sociedade. O objetivo da justiça não é torturar a pessoa que cometeu um crime, mas reparar aquela pessoa, de alguma forma fazer com que aquela pessoa não volte a reincidir em crimes. Então, cara, como é que a gente compatibiliza isso com a ideia de que basta uma denúncia de uma mulher para uma cara ser condenado por assédio ou importunação? Porque, veja, é daqueles crimes que se tornam uma marca, independente, mas você pode ir, no Código Penal você pode ir até 3 anos de detenção, quer dizer, é uma pena pesada. Claro que o cara acaba saindo com 1/3 da pena cumprida, mas, cara, 1 ano na cadeia, porra, é pesado pra cacete. Só que não é só isso, né? Quando você é acusado publicamente de assédio, é daqueles crimes que causam uma repulsa tão grande que é como se você pusesse na sua testa a marca do... Essa pessoa é uma não pessoa, é uma morte em vida, é uma perda completa da carreira, é uma acusação que tem um peso social, principalmente no ambiente progressista, terrível, entendeu? É você ser mandado pro leprosário, entendeu? Você vira um intocável. Então é uma acusação muito pesada. Como é que a gente compatibiliza a ideia de que esse crime precisa ser evitado e que se você não punir e não denunciar, você não evita o crime, entendeu? Você incentiva o crime. A sociedade é machista, entendeu? Existe uma permissividade com o comportamento de homens que avançam sobre o corpo de mulheres na sociedade brasileira. E isso não é uma coisa, isso é uma coisa que acontece na elite, isso é uma coisa que acontece entre ricos, entendeu? Isso é uma coisa que acontece em todos os níveis sociais no Brasil, entendeu? E veja, como é que você compatibiliza isso com a ideia de que, às vezes, pessoas inocentes vão ter suas vidas completamente destruídas por causa de denúncias falsas? Eu não sei lidar com essas questões. Eu não sei como resolver essas questões. Uma amiga querida, colega da minha geração, numa lista em que nós estamos discutindo isso, ela fez uma observação que é super real. Ela não é a única pessoa fazendo essa observação, mas existe um corte de gênero na maneira como a gente está tendo essa conversa.
na imprensa, nas redes sociais, tudo mais. As mulheres são hipersensíveis para a questão e os homens não são. É evidente. As mulheres são vítimas contumazes do problema. Nós homens não somos. Então, isso faz com que exista uma impaciência, e a impaciência é absolutamente compreensível. E isso dificulta a gente conseguir ter a conversa na boa. Isso dificulta a gente ter essa conversa em paz. Eu não sei como que a gente chega lá. Mas o fato é, a gente precisa ter conversas difíceis às vezes na sociedade. Eu não estou chegando a conclusão aqui nenhuma, porque eu não tenho uma conclusão a qual chegar. Eu não sei como que você consegue dar o necessário peso à palavra da mulher que faz uma denúncia dessas, porque também a mulher se expõe quando faz uma denúncia dessas. É muito difícil. Como é que você incentiva que as denúncias aconteçam? Como é que você protege as mulheres que fazem esse tipo de denúncia? Como é que você cuida das mulheres que fazem esse tipo de denúncia? Porque, cara, é uma posição horrorosa. Entendeu? É um passo muito difícil de se dar. Como é que você faz tudo isso e, ao mesmo tempo, você compatibiliza isso com um ideal de justiça que não seja punitivista, em que a presunção de inocência seja levada a sério, em que você não destrua a vida de uma pessoa por causa de uma falsa denúncia, porque mesmo que a cada 100, sei lá, 1, 2 sejam falsas, a gente precisa conversar. A gente precisa desenvolver essa conversa, sabe? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, a gente está conversando sobre assédio e importunação sexual, mas o Brasil também está vivendo um outro problema. O país está em chamas. A gente precisa ter uma conversa sobre mudanças climáticas, a gente precisa ter uma conversa sobre um país que está ficando mais seco, mais quente. Eu passei vários dias essa semana em São Paulo, o ar está irrespirável em São Paulo. O governo está com profunda dificuldade de combater os muitos incêndios, vários deles com toda a cara de serem incêndios criminosos, que estão acontecendo no Brasil. Então, a gente tem uma baita de uma reportagem sobre as dificuldades do governo e a partir daí, se você for assinante premium do Meio, você vai ler esse material de manhã. Esse aqui é o ponto de partida de sexta-feira. Luciano Fontinelli. O cara usa a acusação do Silvio de Almeida para bater no Pablo Marçal e seu eleitorado. Quanta má fé. Luciano, não é má fé. É só uma observação factual. Uma das questões que a gente tem, e isso não é só no Brasil, é que os valores da parcela conservadora da sociedade e da parcela progressista se tornaram muito diferentes. A questão do que progressistas chamam de assédio e importunação, para uma quantidade grande de conservadores é uma frescura, entendeu? Eu não estou falando de estupro aqui não, tá? Eu estou falando de meter mão, de... isso faz parte, entendeu? A vida é assim. Essas questões de gênero são, em grande parte, descartadas por conservadores, entendeu? E todas essas questões relacionadas à sexualidade se tornaram divisores de água importantes, entende? Progressistas têm preocupações como educação sexual nas escolas. Educação sexual está diretamente ligado
a você encarar questões como importunação e assédio, entende? Conservadores não querem que professores, pessoas que não sejam da família, tratem desses assuntos com seus filhos, entende? Todo o debate sobre banheiros, que é um debate que devia ser um debate menor, entendeu? Para progressistas, a ideia de banheiros mistos não é uma ideia terrivelmente ofensiva, pelo contrário, é uma ideia razoável, ainda mais quando a gente começa a lidar com um espectro maior de diversidade humana quando a gente fala de sexualidade. Sempre existiu, mas a gente está encarando com mais honestidade esse tipo de coisa. Para conservadores é uma linha absurda de ser cruzada. Então, existem valores morais muito distintos, tá? Entre conservadores e progressistas. Isso não é bater no eleitorado conservador. Isso é só constatar que estamos numa fase da história em que estamos profundamente divididos a respeito de valores. Entendeu? Cara, isso é dado. O que é uma bobagem para conservadores, para progressistas é muito sério. O que é uma bobagem para progressistas, para conservadores é muito sério. Entende? Então, isso quer dizer que o eleitorado conservador vai tolerar determinados comportamentos por parte de homens que o eleitorado progressista não tolera. E vice-versa. Sabe? O machismo de um Bolsonaro da vida, uma mulher com esse jeitão tradwife que, né, mulher tradicional, esposa tradicional da mulher do Pablo Marçal, para um progressista bate como uma falta grave, um problema sério, entendeu? Quase que uma defesa da subordinação da mulher perante o homem na sociedade. Enfim, não é bater, é constatar. 2 últimos comentários. Erickson Brandão. Desde a adolescência, uma coisa que eu nunca entendi em debate no Brasil era porque não tinha checagem de fatos. Confrontar o cara com sua mentira ou distorção de fatos no ato. Espero que isso chegue por aqui. Jorge Paganin. Comentário acertou na mosca. O debate foi bem assim. Só para acrescentar, os republicanos estão reclamando que os moderadores foram injustos com Trump com as constantes correções, mas esqueceram de admitir que foram constantes porque o Trump não parou de mentir. Mesmo assim, todos concordam, republicanos, democratas, conservadores, comentaristas, a Câmara ganhou o debate. Trump caiu em todas as armadilhas que a Câmara largou para ele. Vamos lá, vamos ter uma conversa aqui sobre... vamos ter uma conversa aqui sobre correção em debate. Primeiro, isso é polêmico, tá? Existe... Digamos que seja possível, porque tem uma segunda conversa que é se é possível ou não fazer isso no Brasil. Digamos que seja possível. O quanto que corrigir os fatos de um candidato, você não está, de certa forma, interferindo num trabalho que deveria ser dos outros candidatos no debate. O quanto que você não deveria, na verdade, simplesmente permitir facilitar a conversa e o contraste entre os candidatos. Isso é uma conversa para se ter, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto é que é difícil fazer, tá? É difícil fazer. Por que eles conseguiram fazer? A primeira vez que eu vi isso bem feito num debate foi justamente nesse debate da última quarta-feira, entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris. Agora, como é que eles fizeram? O que eles fizeram foi o seguinte: eles puseram uma pinca de jornalistas da ABC assistindo a todos os comícios do Trump e do vice do Trump, da Câmara e do vice da Câmara. Para quê? Para anotar quais são as histórias que estão sendo mais contadas, quais são as histórias que estão sendo mais faladas, para checar cada uma delas. Então, eles chegaram no debate já sabendo
como que o Trump tem falado e como que a Kamala tem falado. E a partir daí eles estavam preparados, se eles trouxerem tal informação, a gente corrige. Fazer isso com 2 candidatos é uma trabalheira, mas é viável. Fazer isso com 5, 6 candidatos, eu não sei se dá para fazer. Porque não dá para fazer a correção on the fly, né? Apurar a informação não é uma coisa trivial. Por exemplo, a história maluca que o Trump disse de que em Springfield, Ohio, os imigrantes estão comendo os gatos e os cachorros das pessoas, eles tiveram que ligar para a prefeitura da cidade, localizar a pessoa que tinha condições de dar essa resposta. Isso é uma coisa demorada. Você não faz isso num debate 10 horas da noite, entendeu? Encontrar o prefeito de uma cidade aleatória. Percebe? Você tem que fazer esse trabalho antecipadamente. Então, ao vivo, não tem muito como fazer isso. Você tem que ter o troço pré-preparado. E se você está falando de uma penca de candidatos, é muito mais difícil. E a natureza dos debates no Brasil não é bipartidária. São debates com 5, 6 pessoas no palco. Então, é muito mais difícil. E aí, tem uma segunda coisa que é... Tem um tipo de político no Brasil... Tem uma turma que não vai gostar de que eu falo isso, né? Mas... Ciro Gomes e César Maia, ex-prefeito aqui do Rio. Os caras inventam números. Eles inventam números a toda hora. Mas é tanto número que eles inventam que depois você vai checar e você vê esse número não existe. O número não é esse e tal. Mas como eles saem inventando o número, fica parecendo aquela coisa bacana, né? Sólida. Nossa, conhece, o cara tem número pra cacete na cabeça e tal. Ele sabe que não dá pra checar tudo. Ainda mais quando ele fala coisa pra cacete. Então... se você fica corrigindo, os eleitores desses candidatos ficam danados, entende? E aumenta o contraste com outros. E aí, claro, não é a mesma coisa que o César e o Ciro. Você tem essa extrema-direita que mente a torto e direito. Mente sobre tudo o tempo todo. O Bolsonaro é assim. O Trump é assim, entendeu? Por que as pessoas ficaram percebendo as correções do Trump o tempo todo? A Kamala também foi corrigida uma vez ou outra. O problema é que políticos normais não distorcem tanto assim em debate, entendeu? Eles dão uma distorcidinha, mas... não saem mentindo escancaradamente o tempo todo. Então você faz pesar mesmo o debate contra um determinado tipo de candidato, principalmente num ambiente de muita desinformação. Aí você pode criar um ambiente em que esses candidatos decidam que não querem mais participar de debate. O Bolsonaro, aliás, fugiu dos debates em 2018 direto, né? Então, o quanto que... Enfim, o ponto aqui que eu estou fazendo não é trivial fazer correção e tem um debate importante de se ter sobre se é boa estratégia ou não. Isso tudo posto, eu nunca vi tão bem feito um processo de os moderadores fazerem a correção de um candidato em tempo real. Nunca vi tão bem feito. Gente, vamos sextar, né? Pessoal, meu nome é Sérgio Besserman, eu estudo, trabalho e faço ativismo há quase 30 anos sobre as mudanças do clima. Vamos juntos, participe da primeira turma.